Boa noite. 8 horas, estamos começando mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Tosto. Seja bem-vindo. Boa noite, Lia Ferreira. Cecília Horta. Cleide Maria Cândido. Sandra Jepe. Maridalva Carvalho. Diana. Ana Luísa. Rosângela. Meu cumprimento a todos vocês que estão chegando aqui. Eurilanda, Ana Lúcia, Jéssica, sejam todos bem-vindos. Ítala, Kelma, Riberto Balduino, boa noite. Keila Cacau, sempre presente, boa noite. Regina, Marley. Vamos então, gente, chegando para mais esse encontro em torno do Evangelho de Jesus, essa opção que o Grupo Espírita Paulo e Estevão está oferecendo para que nós possamos continuar os nossos atendimentos espirituais à distância, com o estudo do Evangelho. Existe um objetivo quando a gente estuda o Evangelho, um objetivo terapêutico, assim nós podemos dizer, de consequências terapêuticas do ponto de vista espiritual. Quando nós discutimos o Evangelho, refletimos em cima do Evangelho de Jesus, nós nos envolvemos numa energia de positividade que nos alimenta, nos protege, nos fortalece, e é como uma injeção de ânimo no meio das dificuldades da vida. E aqui eu vou dando alguns avisos a vocês relativos aos funcionamentos do Grupo Espírita Paulo e Estevão. A evangelização das crianças e jovens online já começou, mas ainda está com as matrículas abertas. Se você tem criança em casa ou adolescente e deseja que ele conheça a doutrina espírita, dá uma olhada no nosso feed quando terminar a live, veja os telefones para contato, o WhatsApp, para que vocês possam matricular os seus filhos e eles possam conhecer a doutrina espírita. Eu sou uma pessoa que na infância frequentou a evangelização infantil espírita. E sou muito grata aos meus pais por isso, de ter sido educada com esse referencial espírita, e é claro que ao me tornar adulta, eu o escolhi permanecer nele. O seu filho, é claro, poderá fazer uma escolha diferente, mas você pode mostrar a ele, apresentar a ele um pouco dessa doutrina, se ela tem feito bem a você. Sextas, sábados e domingos, de 8h30 às 11 horas, existe um plantão drive-thru no JEP para receber alimentos. São doações para famílias carentes. Nessa sexta agora, especificamente, não vai funcionar esse plantão, mas sábado, domingo, estará funcionando. De 8h30 às 11 horas. Você vai, leva 1 quilo de alimento não perecível, ou 1 litro, enfim, no seu carro, nem precisa descer, só entrega e sai. E tem a sua participação na formação, na composição de cestas básicas para famílias necessitadas. Amanhã, a live do Evangelho será com Aníbal Albuquerque. E o tema: não vos inquieteis pela posse do ouro. É claro que aqui o ouro é uma referência aos bens materiais. Preocupações materiais, preocupações com o que haverá de comer, beber, vestir. Amanhã, uma reflexão em torno desse assunto com o trabalhador da casa, Aníbal Albuquerque. E sexta-feira, amanhã, nesse mesmo horário, 20 horas. E sexta, também às 20 horas, a palestra pública será com Nazareno
Feitosa. Perda de pessoas amadas. Então, você conhece alguém, você perdeu alguém, talvez seja realmente interessante conhecer como a doutrina espírita aborda a questão da perda das pessoas amadas. E se você não perdeu, mas deseja saber como ela aborda para perder o medo da morte, para saber como vivenciar essa experiência, porque afinal de contas um dia ela chegará para todos nós, dá uma olhadinha na palestra sexta-feira com o Nazareno Feitosa às 20 horas. Ufa, feitos todos os avisos, vamos aqui à leitura de uma mensagem que é uma prece preparatória para a nossa lição do Evangelho da noite de hoje. A mensagem é do poeta Vanderlei Pereira, que foi trabalhador do Grupo Espírita Paulo e Estevam enquanto pôde ser no plano dos encarnados, hoje desencarnado. Ele escreveu um livro, O Telefone de Deus, há muitos anos, quando aconteceu o primeiro Congresso Espírita do Estado do Ceará. E bem, já que o tema hoje é prece, achei por bem escolher essa poesia para a gente abrir a live de hoje. Telefone de Deus. Quem quer falar com Deus e desconhece seu telefone, anote, por favor. Esteja onde estiver, seja onde for, com Deus se comunica pela prece. E quem quiser pedir uma benesse, algum remédio para alguma dor, pode ligar sem medo o pedidor, que Deus atende bem, não se aborrece. Na lista telefônica da vida, a prece é telefone que convida a descagens diretas para os céus. E raramente nós telefonamos, mas quando chega a dor, então ligamos, e lá do outro lado, atende Deus. A poesia foi escrita em 1993, mas vale para hoje. Nós estamos realmente precisando fazer ligações, mandar WhatsApps para Deus. Nós podemos fazer isso através da prece. E a prece é o nosso tema de hoje. Aqui eu estou vendo a Milton, chegou, boa noite. Elita Bezerra, Dioneide, que bom você estar aqui. Silvia Maria, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. A lição do Evangelho hoje, para quem quiser acompanhar, ler depois a lição completa, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é Qualidades da Prece. Ela se encontra no capítulo 27 e é o primeiro item. Itens 1, 2, 3 e 4. Qualidades da prece. Essa lição abre um capítulo chamado Pedi e obtereis. Jesus que disse essa frase. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e se abrir-se-vos-á. Uma coisa assim. Mas a lição hoje é a respeito de uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, na Bíblia. O que diz lá Mateus? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos.
não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Agora também, Kardec nos traz uma outra passagem bíblica, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. E ainda na Bíblia, Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus falava muito da prece. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, bem humilde, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Bem, lidas essas passagens de Jesus, são passagens bem profundas, nós vamos dar aqui uma interpretação. Vamos também trazer a interpretação que Allan Kardec coloca aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, em um único parágrafo, porque as passagens são bem claras. E depois eu dou uma lida aqui nos comentários de vocês. Bom, primeiramente a gente começou citando uma parte em que Jesus disse que quando a gente fosse fazer uma prece, quando nós fôssemos orar, e orar no latim significa falar, então oração é uma conversa com Deus. Então quando nós formos orar, conversar com Deus, nós não façamos como os hipócritas que fazem preces eloquentes, grandes, públicas, mas saibamos falar em segredo, secretamente com Deus. Ele diz assim, porque Deus vê o que se passa em secreto. Se você faz uma prece para chamar a atenção, você já recebe o retorno da prece, porque é o seu objetivo chamar a atenção quando chama a atenção. Então, se o seu objetivo é outro, é realmente conversar com Deus, você não precisa fazer esse alarde. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está nos mostrando, acredito eu, que a prece ela é um evento interno, é interior. Essa conversa com Deus ela não precisa sequer ser falada em voz alta. Interiormente você se conecta a Deus. É um estado de espírito. A prece é um estado de espírito. Então você pode, não é que a gente tenha que entrar no quarto, embora quando a gente se afasta um pouco, se aquieta um pouco, procura um lugar mais reservado, facilita a concentração, ajuda a reflexão. Porque você refletir no meio do movimento grande é difícil, mas não é que essa seja a condição essencial. A condição essencial de Jesus é orar em secreto. Só que esse secreto, porque Deus vê em secreto, dá a entender essa frase que o secreto é o nosso interior. Então é um estado de alma, uma predisposição a se conectar a Deus. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Nesse momento, você lembra que Deus existe,
e você humildemente pede ajuda a Deus. É isso a oração, a prece. E aí ele completa, não cuide de pedir muito. E aí as pessoas ficam pensando, então eu não posso pedir muito, eu tenho que pedir pouco. Eu vou selecionar aqui os meus pedidos, os mais importantes eu vou fazer para não pedir muito. Não parece que seja essa a intenção da fala de Jesus, quando a gente lê toda a colocação. Ele diz assim, porque os pagãos, ele fala dos pagãos, dos não-judeus, à sua época, eles fazem longas preces, achando que pelo número de palavras é que eles serão atendidos. Então tem gente também que faz umas orações eloquentes, às vezes repete textos decorados, mas não está conectado a Deus, não ora internamente, não tem um estado de espírito de abertura para a resposta à prece, né? E ele diz assim, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então eu não preciso ficar fazendo grandes textos ou falando bonito. É muito mais o sentimento que eu coloco na oração, a intenção que eu coloco na oração que fará diferença. Porque Deus já sabe do que eu preciso, na verdade. Quando eu vou pedindo algo numa prece, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mentalmente criando a imagem daquilo que eu quero alcançar, da bênção, da graça, o objetivo que eu quero atingir. Então isso me ajuda a mim a ter foco, a saber para onde eu quero me direcionar. Deus não precisa saber, Ele sabe. Ele sabe de tudo a todo momento. Então, para mim, é interessante, eu posso pedir, não tem problema. Quer fazer prece pedindo? Peça, faça uma lista bem grande, vá pedindo, não tem problema nenhum. Deus não vai se cansar, como diz a poesia no começo. Deus não se aborrece. Então, você pode pedir, mas entenda a intenção que você coloca na prece, tem que ser uma intenção de humildade, de reconhecimento de que Deus tudo sabe, mais do que você. Você sabe do seu querer. Deus sabe da sua verdadeira, real necessidade. A resposta à prece vai vir conforme a sua necessidade. Jesus continua então em Marcos com uma outra fala. Ele diz assim, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Né? Então assim, olha só essa frase como é interessante. Até a gente coloca essa proposta, né? A gente se propõe a isso no Pai Nosso. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Costumamos dizer no Pai Nosso. O que quer dizer isso? Que não adianta você fazer uma prece e não criar as condições para o que você está pedindo se realizar. Então, se você quer ser perdoado, a condição para que você receba o perdão é que você se envolva na energia do perdão. Você compreenda para que você seja perdoado, e esse ser perdoado é um auto-perdão, na verdade, Deus tudo perdoa, para que você receba a bênção da consciência de que foi perdoado, de que tem novas chances, de que pode de alguma forma consertar aquilo, fazer diferente, reformular uma nova maneira de fazer. Então, para que você atinja esse propósito, é interessante que você crie as condições, abra os caminhos para atingir. Então, se você tem sentimentos de culpa, abra os caminhos para se libertar da culpa, verdadeiramente perdoando. Mas eu perdoo todo mundo, é difícil me perdoar, é difícil porque eu não me perdoo. Aí você tem que fazer um voto de humildade, porque você não é melhor do que todo mundo que você perdoa. Se todas as pessoas merecem perdão, você também merece. Mas é porque eu me sinto pior. Pois é. Jung, que é um psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, diz que existe um complexo chamado semelhança a Deus. Então, esse complexo se caracteriza por a pessoa querer se assemelhar a Deus, no máximo da grandeza, da importância.
do merecimento, da necessidade de reconhecimento, como também no máximo do sofrimento. Porque nas histórias, nos mitos, nas mitologias, os deuses, quando se fazem presentes, no próprio mito cristão, de Jesus como Deus, ele se fazendo presente, vai ao máximo do sofrimento. Carrega aquela cruz. E a pessoa quer se comparar inconscientemente a essa figura divina quando acha que ela é aquela que pode carregar toda a cruz que ninguém mais no mundo conseguiria carregar. Não deixa de ser uma presunção. Por que eu falei o mito de Jesus como Deus? Bom, nós espíritas, eu abro esse parêntese para esclarecer, não tomamos Jesus como Deus, mas Jesus como um espírito de altíssima envergadura, o maior espírito de qual nós ocidentais tivemos notícia. Jesus é essa grande referência e exemplo, mas Deus, ele não é uma pessoa. Nós falamos Deus, ele, e poderíamos falar ela, como uma maneira de nos comunicar. Mas Deus é uma inteligência. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Fecho parêntese, isso daí dá uma live inteira. Mas, a seguida, Jesus fala assim, que ele tem uma parábola, aliás, é uma outra passagem em Lucas. Ele apresenta uma parábola para aqueles, diz Lucas, que colocavam confiança em si mesmos, se achavam, na linguagem de hoje, aqueles que se achavam e desprezavam os outros. Então, aqueles que se achavam na parábola é o fariseu, são representados pelo fariseu. O que era o fariseu? O fariseu é um homem muito correto, era um sacerdote, um cumpridor dos ritos, das obrigações de um judeu. Naquela época de Jesus, Jesus nasce no mundo judeu. Ele é um judeu. Então o fariseu era a grande referência, o grande líder religioso. Mas existiam também outros líderes religiosos, saduceus, outros mais. Os fariseus eram grandes referências, bem cumpridores das normas, das regras da religião judaica. E como símbolo dos que são desprezados, na parábola, Jesus coloca o publicano. O que é o publicano? O publicano era um judeu traidor. O publicano é porque a Judéia estava dominada por Roma. Então, por isso que Jesus, no julgamento, é levado para Pôncio Pilatos. Porque a Judéia estava sob o jugo de Roma. E Roma cobrava impostos. Roma ela não obrigava os povos dominados a abandonarem as suas religiões. Mas ela obrigava esses povos a pagarem impostos. E o que os publicanos faziam? Publicanos eram, no caso, judeus, ou seja, parte desse povo dominado, que cobravam os impostos dos outros judeus para Roma. É claro que eles faziam isso porque eles ganhavam um percentual desse imposto. Aliás, eles podiam, na verdade, calcular o percentual como quisessem. Eles pagavam o imposto para Roma e cobravam os seus acréscimos ao povo. Então, eles eram muito detestados entre os judeus e desprezados como traidores, porque eles cobravam o próprio povo para Roma. Então, Jesus cita aqui como exemplo de comparação com a nossa postura diante da prece, na prece, os fariseus, o fariseu e o publicano. E o fariseu se acha, e o publicano tem uma prece humilde e diz e reconhece perante Deus que é um pecador e pede piedade. E Jesus diz que a prece desse publicano tem maior efeito. Apesar dele ser um homem mais, digamos, aparentemente distante de Deus. Por quê? Porque é justamente esse movimento interno, a postura do homem no momento da prece, que gera o efeito da prece. Essa humildade com a qual ele se dobra diante de Deus e reconhece a si mesmo
não acha que merece nada e pede, embora seja um homem que peque, o perdão divino, ele pede piedade para si. Né? E aí Jesus termina dizendo: aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. O que ele quer fazer referência aí? E parece que seja que assim, aqueles valores que nós temos no nosso mundo, na época se tinha como os valores que tornavam uma pessoa melhor, não são necessariamente os que tornam um espírito melhor, uma pessoa melhor diante de Deus. Então, às vezes nós nos gabamos, nos envaidecemos, nos enchemos de pompa com as nossas conquistas, até conquistas intelectuais, elas também estão aí, mas nem são realmente os grandes valores os que mais importam espiritualmente. E pode ser que alguém que não tenha tudo isso chegue muito mais perto dessa energia criadora do que os que se envaidecem e se acham segundo os valores da terra. Então, na balança celestial, na balança espiritual, aquele que se eleva será rebaixado e o que se rebaixa será elevado, explica Jesus. Depois, no comentário de Kardec, eu só peguei aqui alguns aspectos, é um comentário muito rápido, como eu disse, um único parágrafo, acho que já falei bastante, mas para finalizar, Kardec coloca assim: a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Eu grifei, acho assim, que nós temos que interpretar essas palavras, né? Nós temos que contextualizar Kardec no século XIX, num mundo, numa sociedade católica. Então, a prece agradável a Deus, como se Deus estivesse aqui olhando: isso aqui me agrada, isso aqui não agrada. O que quer dizer isso, uma prece agradável a Deus? É uma prece que nos leva à frequência divina, que nos eleva a essa frequência divina. Uma prece que realmente nos mobiliza para a realização daquilo que nós pedimos. Então, essa prece, ela tem que partir de um coração purificado. Um coração purificado também, se for assim, ninguém vai conseguir fazer prece na terra inteira, porque ninguém tem essa pureza toda. É um coração humilde, humildemente intencionado, um coração que se reconhece e que sabe que precisa. E Kardec diz assim: examinai os vossos defeitos, ainda falando de orgulho e humildade, não as vossas qualidades. Excelente, mas também a gente tem que ter cuidado para não transformar isso em falsa humildade e sentimento de baixa autoestima. Porque tem gente que adora dizer, se apontar os defeitos, dizer que é ruim, que é mal, que não merece, que isso e aquilo. E isso, na verdade, é uma baixa autoestima, quando não é uma falsa modéstia. Né? Tá querendo alguma outra coisa, algum tipo de reconhecimento. Mas, considerando como baixa autoestima, a gente tem que ter cuidado. Na verdade, não é baixa autoestima que Jesus propõe, mas humildade. Isso é diferente de baixa autoestima. Humildade é você reconhecer que você ainda tem muito por aprender. Porque quando a pessoa está orgulhosa, ela está cheia. E em vaso cheio não cabe mais nada. Se você está cheia, nada mais entra. Mas quando uma pessoa ela é humilde, ela tem abertura, ela tem a postura da criança, como Jesus às vezes fala, que é para a gente ser como criança. Qual é a postura da criança? Eu tenho um sobrinho, ele está sempre aprendendo, perguntando coisas à mãe dele, ele tem uma verdadeira abertura para o que lhe é ensinado. Ele curte, ele gosta de conhecer. E ele não fica respondendo: eu já sei, eu já sei. Ele realmente se reconhece como alguém que está aprendendo com a experiência do outro. Então, essa é a atitude humilde. É a gente reconhecer que não consegue ver tudo e compreender tudo. Então, na prece, a gente entende: eu estou pedindo, mas eu sei que Deus, que tudo vê, vai me dar o que eu preciso. Eu vou criar as condições. O que vai vir também depende não só das condições que eu crio, mas de todo um universo que funciona
que tem mecanismos complexos e que não vai se modificar porque eu, a Carolzinha maravilhosa, falei, oh Deus, me dá isso aqui. Nem Jesus conseguiu livrar de si mesmo o cálice. Hoje eu até postei essa frase de Jesus e nós estamos na Semana Santa, na chamada Santa Semana, que é uma referência à paixão de Cristo, à prisão, sofrimento, crucificação, ressurreição de Jesus. Então, nesse momento, a gente fica reflexivo e eu me lembro das passagens que falam de Jesus no Horto das Oliveiras, dizendo essa frase que ficou imortalizada para nós, né, numa música de Chico Buarque, Pai, livra de mim esse cálice. Mas Jesus completa, seja feita, porém, a sua vontade e não a minha. Então Jesus pede, ele tem uma postura humilde, ele pede, ele não é masoquista, ele sabe o sofrimento que vem e ele se assusta. Eu acho uma grande lição para todos nós, sabe? É uma autorização, gente. Vocês podem fraquejar. A gente às vezes pode sentir medo. Às vezes a gente pode ficar assustado. Isso faz parte. É parte de ser humano. O medo é algo que Deus nos deu para que a gente se proteja. Porque se nós não tivéssemos medo de nada, a gente não teria mecanismos de proteção. E nós não teríamos existido, né, sobrevivido às ameaças do mundo lá da pré-história até hoje. Então o medo, ele nos mune de preparativos, nos ajuda. Mas ele não pode ser o nosso guia, o nosso roteiro. Ele é ali uma forcinha propulsora, mas não tudo. Então um pouquinho de ansiedade sempre é necessário. Mas a gente tem que ter cuidado para não ser engolido por essa ansiedade. Então Jesus nesse momento, ele tem o receio, ele tem o medo. E ele pede a Deus, livra de mim esse cálice. Mas ele também tem humildade e reconhecimento dessa visão divina muito mais ampla, que seja feita a sua vontade e não a minha, ele diz, nos ensinando mais uma vez como nós devemos fazer as nossas preces. No fim da sua vida, Jesus carrega uma cruz, todo mundo sabe disso. Enquanto ele carrega uma cruz, ele não consegue, muito humanamente, ela é pesada demais. E pensemos, Jesus nem precisava carregar como um ser perfeito, ele estava fazendo isso por amor a nós. Mas ele carrega a sua cruz e num determinado momento, o soldado romano pede ali que um homem, acho que Cirineu carregue a sua cruz. E o Cirineu carrega a cruz de Jesus por algum tempo. É um homem qualquer, não é uma pessoa citada na Bíblia, não é nenhuma pessoa famosa, talvez seja até como um desses publicanos que Jesus mencionava nas suas parábolas. Mas ele carrega ali aquela cruz de Jesus. E eu pensei, nossa, talvez a prece de Jesus, muito provavelmente, ela não foi completamente atendida, porque afinal de contas, ele precisava cumprir a sua missão. O cálice tinha que ser bebido. Mas ela deve ter conseguido esse alíviozinho. Esse pequeno momento em que alguém veio e o ajudou a carregar a sua cruz. Gente, se Jesus precisou que alguém ajudasse a carregar a sua cruz, que dizer de nós? Então, nós temos que ter essa postura de pedir humildemente e criar as condições para que venha o benefício, mas também a postura de aprender a identificar o benefício. Às vezes a gente não identifica, não tem reconhecimento, humildade, não tem, como dizia Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso prestar atenção para a gente enxergar a ação de Deus nos auxiliando. Bem, gente, eu quero ver aqui os comentários de vocês, o que vocês colocaram. A Ítala está perguntando se alguém tem notícia do rapaz que falou em suicídio na quarta passada. Eu mesmo não tenho, Ítala. Eu até tentei encontrar, mas eu não vi na passagem, né, das colocações de vocês, eu não vi direito qual era o nome dele.
para que eu procurasse depois no Instagram. Eu lembro que o nome era Jefferson, mas como era o Instagram dele eu não sei, @ o quê. Mas espero que ele tenha continuado aqui no nosso mundo dos encarnados. Não sei, Ítala, mas nossas preces serão sempre válidas. O César está dizendo que devemos ser o que somos, ter aquilo que realmente merecer. Exatamente, nós temos o que nós precisamos. Marisol, bem lembrado, Ítala, também achei. Bom, alguém achou talvez que fosse uma brincadeira maldosa, mas eu fiz até um dia uma live com um especialista em suicídio que diz o seguinte: a gente sempre tem que levar a sério as ameaças de alguém, né? Então, bom, a gente não erra por tentar ajudar. Quem tenta enganar, erra. Ele ganhou umas boas preces, então. Mal não vai fazer. Gente, aqui nós vamos continuando vendo vocês falando. Eu quero ver aqui os comentários. Na prece nós devemos, a Kátia está perguntando, conversar só com Deus ou podemos conversar também com os nossos anjos protetores? Com quem você quiser, Kátia. Você faz a prece, conversa com seus espíritos protetores, anjos da guarda, né? Os espíritos, eles vão ser atraídos pelo teor do seu chamado, né? Pela frequência da sua prece. Detalhe, uma observação interessante também, assim, que parte do conhecimento espírita. Nós aqui no nosso mundo somos tão ainda despreparados e desconhecedores às vezes da vida espiritual que pensamos que uma pessoa, pelo simples fato de ter morrido, essa pessoa adquiriu uma superioridade espiritual. E fazemos preces, às vezes, para pessoas, para espíritos recém-desencarnados que não estão em condições de prestar auxílio. Então, é como se você tivesse alguém da sua família viajado para um país estrangeiro e essa pessoa está lá se adaptando naquele país e você ficasse ligando o tempo todo e dizendo dos problemas que estão acontecendo aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa não vai ficar bem lá. Essa pessoa vai sentir uma grande dificuldade, vai querer voltar e nesse caso ela não pode voltar. Então não é uma boa maneira de se fazer a prece nesse caso. Procure se ligar a espíritos que estão em condição de ajudar. Você pode chamar os que são chamados pelos católicos de santos, espíritos protetores. Eu gosto sempre de fazer a prece para Jesus, né? Na garantia ele manda qualquer um dos que estão com ele, tá tudo bem. Gosto muito de falar com o próprio Jesus. Mas é claro que cada um vai falando aí como se sente melhor. Tem gente que gosta de pedir, né, muito a Maria, a Nossa Senhora. Como você se sentir à vontade, está bom. Só realmente as pessoas desencarnadas, né, os recém-desencarnados, pessoas, talvez elas não estejam em condição de ajudar, e a gente fazer pedidos a essas pessoas vai atrapalhar o processo dessas pessoas de adaptação a esse novo momento da existência. Deixa eu ver mais as coisas que vocês colocam. Vivi, que enxugassem o seu rosto, Jesus. Também é lindo, né? Que enxugaram o rosto dele. Uma mulher. As mulheres ousando. Ainda que ele quisesse só chamar a atenção, ele certamente precisa das nossas preces. Kelma, você disse uma boa colocação. Às vezes nós ficamos tão insensíveis, né? Tem tanta coisa no mundo que a gente diz assim, de uma pessoa que às vezes fala que quer se matar, né? Tá só querendo chamar atenção. Mas, gente, uma pessoa que precisa fingir uma doença, que precisa fingir que quer se matar para chamar atenção, essa pessoa, sem dúvida, de fato, está doente. Ela precisa de ajuda. Então, nunca é demais a gente ajudar. O que não significa se deixar abusar, né? A gente tem que saber até onde pode ajudar, quando pode encaminhar e levar para ajuda especializada. Então nós temos que ter essa compreensão, né, dos nossos limites, porque senão a gente entra no complexo de semelhança a Deus. É claro
que eu não vou poder salvar todo mundo. Então, assim, se uma pessoa próxima a mim cometer um suicídio, eu fico me sentindo culpada? Não. Me sentiria se eu tivesse colocado a arma na mão dela. Mas eu vou lamentar imensamente isso, né? Claro. E tentarei, se estiver ao meu alcance, impedir de todas as formas. A gente tem que ter essa noção dos nossos limites, das nossas, inclusive, responsabilidades. Então, nós não somos também tão poderosos assim. Às vezes é a nossa mente infantil. O que é a mente infantil? A mente infantil, ela acredita que aquilo que ela pensa acontece. Então, quando nós dizemos assim, não vamos falar na morte não, porque atrai a morte. Não vamos falar em Covid porque atrai a doença. Não vamos falar disso porque atrai. Não é bem assim, não. Mas não é você falar que vai atrair. Isso é um pensamento infantil. Né? É uma forma infantil de encarar a vida. E você já é adulto. Eu acredito que seja. Faz sentido você acreditar numa coisa bárbara dessa. Será que fulano passou mal porque eu pensei mal dele, alguma coisa? Agora, a gente sabe que quando a gente pensa, como é esse nosso pensamento, a gente muda a energia ao nosso entorno. Então, se eu falo de morte desesperada, realmente eu crio uma energia não que atrai a morte, mas uma energia de mal-estar em torno de mim. Mas se eu estudo a morte, me preparo falo dela com uma certa postura de compreensão, de aceitação e não de busca, de desejo da morte, é outra energia que tem em torno. Então isso tem muito a ver com o que a gente fala em secreto, né? Do que está dentro do nosso coração. E se os espíritos ruins quiserem se manifestar, o que fazer? A Giovana pergunta, correr para onde? Se você está fazendo uma prece de coração, nem vai ter nenhum espírito querendo se manifestar. Uma prece é uma prece. Né? Dentro dos centros espíritas existem a educação mediúnica. Tem médiums, né? É um médium que anda incorporando em qualquer canto. O que é incorporar? É um nome inadequado. Né? Porque é quando uma pessoa transmite, dá passagem a um espírito. Esse nome, na verdade, é psicofonia, segundo a doutrina espírita. Nós chamamos de psicofonia. Tradicionalmente, eu acho que os médiuns americanos, por exemplo, que não são espíritas, chamam de canalização. Então, quando você não tem controle sobre sua mediunidade e você está dando passagem de espíritos em todo canto, não é porque você está num estado bom de prece, né? Você está com algum desequilíbrio. Vixe Maria, então eu estou aqui desequilibrado. É normal a gente estar em desequilíbrio porque nós somos seres humanos, lembra? Mas é interessante que você busque educar o seu dom, né? O seu equilíbrio você busque. Então, é um processo, Giovana, de estudo, de treinamento para a vida, né? Mas assim, se a gente faz prece não é hora de estar dando passagem, não é uma reunião mediúnica. Então, se um espírito quiser se manifestar, vou dar aqui uma receita geral, mas um espírito quer dar passagem no momento de concentração, né? Você encaminha esse espírito para a luz, né? Para um centro espírita, se você é espírita, para a igreja, enfim, você visualiza a luz, você imagina e encaminha ele lá. Você não vai ficar dando passagem, né? Então, se qualquer pessoa quiser usar o seu celular, você vai entregar? Não, tu tem hora e tem quem pode fazer, quando, onde, entendeu? Mais ou menos assim. O Marcelino observou que o budismo e o espiritismo têm muitas semelhanças. Marcelino, na verdade, Marcelino, eu também percebi primeiramente isso. E depois eu percebi que todas as religiões, elas têm muitas semelhanças no esoterismo delas, né? Existe um esoterismo com X e o esoterismo com S. O que é o esoterismo com X? São as chamadas práticas religiosas, os ritos, sacramentos, né? O espiritismo, ele não tem um esoterismo especificado, né? De comunhão, de cumprimento de sacramentos. Eu acho até, falei isso recentemente, não sei se foi aqui na quarta ou foi na sexta passada. O espiritismo não tem. Mas assim, tem a prática, né? Você tem que praticar o bem, a prática do amor ao próximo, estudar, são recomendações muito comuns espíritas.
E tem o esoterismo, né, que é o mistério, né, o estudo, a filosofia de base daquela religião. O que a gente observa? Que as grandes religiões, elas no esoterismo, elas são semelhantes. Então eu costumo, no esoterismo com S, eu costumo comparar com esse esoterismo com S com um fio de um cordão de pérolas. Né? As pérolas são as várias religiões. E no centro das várias religiões existe um ponto em comum. Então todas as religiões, elas falam da prática do amor, da prática do bem, inclusive no misticismo, né, nos mistérios, em alguns grupos dentro de todas as religiões existem reencarnacionistas, até mesmo em grupos muçulmanos também tem. Então tem no judaísmo. Então a gente encontra isso. No cristianismo houve meio que uma proibição na Idade Média, mas talvez já existam também. Nós espíritas nos consideramos cristãos, porque geralmente se chama cristão os católicos, os protestantes, né? Não sei direito como é que é a teologia de cada um, mas os mistérios, essa parte mais de filosofia das religiões, eles conversam entre si, eles são semelhantes. Mas sim, o budismo, como o espiritismo é reencarnacionista, fala da evolução, não tem essa imagem personificada de Deus, embora os espíritas, talvez por se proliferarem em países cristãos, tragam muito mais esse nome, né, essa representação de Deus, meu Deus, do que os budistas, que não é bem assim, que os budistas se relacionam com o aspecto divino da vida. A Dioneide está dizendo que oração também é ação, exatamente. Isso mesmo, Dioneide, a gente tem que agir, fazer a nossa parte. Todos são espíritos de luz do nosso Criador, Eliette fala. Eliette está muito inspirada no bem e no amor. Nem todo mundo, viu, Eliane? Todo mundo vai se tornar espírito de luz. Vale ter um negócio aqui no meu rosto. Vai se tornar espírito de luz, mas nem todo mundo é espírito de luz ainda, né? Ou seja, nós somos espírito de luz, mas a luz está apagada. Eu costumo até comparar com aquela parábola que Jesus fala, que a gente tem que colocar a luz sobre o alqueire, não sobre o candeeiro. Ou é o perdão, a luz sobre o candeeiro e não sobre o alqueire. Né? Então, assim, nós temos que brilhar, fazer brilhar a nossa luz. Nesse sentido, sim, Eliette. Mas Eliette está vendo aí a beleza e a luminosidade de todo mundo. A Lilian está dizendo que sente muita saudade da sua mãezinha, que às vezes acha que atrapalha a sua evolução. Depende, Lilian. Né? Assim, sentir saudade é humano, é normal. Né? A gente pode sentir saudade. Agora, uma coisa é você telefonar, a prece não é um telefonema, né? Então, como falou a poesia no começo, você telefonar e ficar dizendo: ai, mãe, tô com saudade, volta, eu não sei viver sem você, eu não aguento viver sem você. Outra coisa é você dizer: oh, mamãe, tô com muita saudade, mas pode confiar, eu tô levando a minha vida, tô conseguindo, tá tudo bem, fica tranquilo aí. Faz assim, Lilian, entendeu? Mas sentir saudade faz parte. Significa que você teve uma mãe que marcou presença na sua vida. A Vivi diz: gostaria de na prece me sentir sempre conectada com Deus, mas às vezes não acontece. Vivi, é porque nós somos espíritos em processo evolutivo, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Tem uma história que eu conheci, né, de uma jovem, ela era inclusive católica, e que para mim foi uma boa lição. Vou te dar aqui um exercício, Vivi. Tem várias histórias, agora eu tô me vindo aqui a cabeça todas de uma vez. Essa menina, ela estava num estado de desespero muito grande, ela estava dirigindo, foi tão grande o seu desespero que ela teve que parar o carro. Então ela parou num estacionamento, mais ou menos seguro, o carro, para poder se acalmar um pouco, porque ela ficou com medo de continuar dirigindo. E ela era católica, ela tinha um terço dentro do porta-luvas. Ela puxou o terço dela e começou a rezar. Então ela falava, o texto você fica repetindo o Pai, na Ave Maria, né? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Ela fez várias Ave Marias, são 10 Ave Marias e um Pai Nosso, né? 3 vezes, se eu não me engano. Então ela foi fazendo isso. Então ela disse que no começo ela estava muito nervosa, ela foi fazendo mecanicamente, mas à medida que ela foi fazendo, ela foi se acalmando, ela foi se acalmando, ela foi se acalmando.
respirou, pôde continuar a dirigir, ligou o carro, saiu, e quando saiu, olhou um outdoor, e esse outdoor tinha uma propaganda qualquer, onde estava escrita a seguinte frase: Deus escutou as suas preces. Era uma propaganda, mas naquela hora ela sentiu uma resposta de Deus, né? Nossa, ela fez o que a gente chama sincronicidade, né? Ela fez uma conexão entre a experiência que ela teve e essa resposta divina. Então, ela ter repetido aquela prece naquele momento de desespero, mesmo sem saber, a atitude dela, a postura dela de humildade, de pedido de socorro, eu só recorro a Deus, fez com que ela fosse mudando aquele padrão vibratório em que ela se encontrava. Então, insista. Eu me lembro também uma vez de uma trabalhadora do JEP, que ela disse que uma pessoa ligou para ela e dizendo que estava se sentindo mal, muito mal. E ela disse: minha filha, então leia o Evangelho. E ela disse: eu já li. Aí ela disse: ela disse: pois leia de novo. E ela: mas eu já li várias vezes. Ela disse: pois então agora você escreva, copie, né? Mas a ideia é, você vai repetindo aquilo e de alguma forma isso vai mudando a sua frequência vibratória. Então, nesse dia eu fiz uma outra leitura da prece repetitiva. Claro que uma prece, Deus escuta a primeira vez que a gente faz, mas às vezes nós precisamos repetir para a gente mesmo, né? Então, para que a gente saia, a gente quebre aquela frequência vibratória do desespero. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essa é a essência dos mantras, né? Os mantras, no yoga a gente trabalha com mantras, né? Que são palavras que a pessoa repete, aquela frase vai sendo repetida, e a ideia é que você vai criando uma nova energia. Então, você não necessariamente tem que fazer isso, é uma dica, no momento em que você não estiver bem, né? Eu tinha um mantra, que é: Jesus, seja meu guia, seja minha luz. Então, às vezes a gente está muito mal, não consegue fazer uma prece completa, tá aqui, mas você se liga a Deus: Jesus, seja meu guia, seja minha luz, Jesus, seja meu guia, seja minha luz. Parece que vai mudando aquela frequência vibratória, né? Então, é uma maneira de você fazer. Se você é católico ou não, você quer, eu preciso de um objeto para me concentrar, pega o texto, pega os nós dos dedos, cria a sua forma, né? Cria a sua forma de fazer essa conexão. Deus está em todos os lugares, presente em tudo. A Ítala está perguntando se os anjos da guarda são os mesmos mentores espirituais, ou mentor é só quem é médium. São os mesmos mentores, Ítala. São os anjos da guarda, são os espíritos protetores, tá bem? Então, é disso que a gente está falando. São os nossos espíritos protetores. A Martina está dizendo que fica muito tocada quando o Cirineu carrega a cruz de Cristo. Eu também, Martina. Verônica enfrentou a violência dos romanos. Eu lendo você eu me emociono, acredita? Para enxugar o rosto de Jesus desfalecido e transfigurado. Que tenhamos a coragem de Verônica. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem lembrado, Martina, também a lição de Verônica, né? Dessa capacidade. Então, são atitudes lindas. Às vezes eu gosto muito também de olhar a dimensão humana de Jesus, né? De lembrar de Jesus, esse ser humano maravilhoso, que fez esse tremendo sacrifício, né, para nos dar o exemplo de como nós devemos viver. E ainda hoje nós não conseguimos fazer do jeitinho que ele ensinou. Mas vamos tentando, uma hora a gente chega lá. Gente, tá chegando no final da live, é uma pena. Carol, você falou que não seria necessário pedir muito em nossas orações. Como sentir que o que estamos pedindo... Não, eu não falei isso não, Poliana. Quem fala isso, assim, Jesus diz que é pra gente não pedir como os pagãos, que faziam muitos pedidos achando que pelo número de palavras é que seriam atendidos. Alguns espíritas interpretam assim, né? Alguns talvez exegetas, não sei. Tem pessoas que interpretam assim, né? Não, você não pode pedir muito. Você pode pedir o que você quiser, peça, faça uma lista bem grande. Tá com tempo? Se prepara, Deus, vou aqui pedir. Isso, aquilo. Porque quando eu falei que quando você pede, você cria o foco. Então, é interessante para você que você focalize. O que é mais importante mesmo pedir nesse momento. Então, você pede aquilo
que você vai se dar o foco, né? E isso você já começa a criar as condições. Mas não tem número de pedidos, não. Tantos pedidos é demais. Aí eu fico ali um espírito dizendo, aqui, ó, Caroline, 5 pedidos no máximo. Mais que 5 não é nem o gênio da lâmpada, né? Que são 3 pedidos e acabou. Não é assim não, Poliana. O que você tiver necessidade de pedir, peça. Agora, lembre, será feita a vontade de Deus. Não por capricho, mas por uma necessidade evolutiva sua e do mundo. Deixa eu ver mais. A Kátia está dizendo que esse controle da mediunidade requer muito estudo e estado de mente e da alma. Acredito que para os médiums mais ostensivos, sim. A Martina lembra que na Semana Santa nós vivemos a ressurreição do Cristo, lembrando que a cruz não é sinônimo de morte, mas de amor. E é uma boa lembrança para a gente. O que é a ressurreição de Jesus? Jesus retorna em corpo espiritual. Paulo de Tarso fala isso em sua primeira epístola aos Coríntios. Morre esse corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Gente, a morte, ela é fim de uma etapa, mas ela é começo de outra. Então a morte é transição. Nós temos que aprender a encarar a morte dessa forma. E no caso de Jesus, é uma morte em glória, né? Porque é uma morte feita de uma forma harmônica, por mais terrível que ela seja. O estado de espírito de Jesus, na hora, no final, quando ele diz, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, né? É de uma entrega, e ele era jovem ainda para morrer, né? De uma abertura, de uma aceitação e ao mesmo tempo de uma força, que é o que todos nós precisamos para enfrentar qualquer transição da vida. Todas as transições são pequenas mortes. O Caio disse que foi na sexta passada que eu falei. A prece é algo divino e sinto minha alma elevada quando escuto músicas espirituais, diz a Fátima. Esses dias ouvi uma prece cantada por Elizabeth Lacerda como se fosse um diálogo com o vírus. Lindo! Nossa, Fátima, me manda, por favor, um linkzinho para eu escutar também. Né? Deve ser muito lindo mesmo. Aqui a Marisol também está perguntando. Por favor, Fátima, diz pra gente, né? Que música é essa? A Terezinha está esclarecendo que o mantra cria uma outra frequência vibratória. A Fátima está dizendo, gente, essa música está no YouTube, no canal de Elizabeth Lacerda. Bom, gente, dadas as dicas, vamos fazer a nossa prece final na forma de uma poesia. Enquanto eu faço a leitura, vocês entram na frequência, visualizando muita luz descendo na casa de cada um. A prece também de Vanderlei Pereira, agora no seu último livro, Cura Teu Coração. Misericórdia, Mestre. Senhor Jesus, Divino Redentor, sustenta-nos nas lutas deste instante, que não nos falte a força edificante da mudança dos homens pelo amor. Em toda parte se avoluma a dor, o pranto corre farto no semblante dos homens de maneira tão chocante que o mundo está tomado pelo horror. A causa indisfarçável da tormenta está na própria mente que alimenta a fome insaciável de ambição. Misericórdia, Mestre, nos acuda, pois essa humanidade nada muda se não mudar primeiro o coração. É um grande convite à nossa mudança, que a gente mude os nossos corações. Em secreto, né, as nossas intenções, o quanto nós estamos nos abrindo para receber aquilo que estamos pedindo em prece. Nesse momento, nós estamos todos nos unindo em prece, pedindo para que passe logo essa etapa, para que o mundo volte, entre aspas, ao normal, né? Nós todos estamos querendo isso, mas o quanto nós estamos abrindo campo para isso. Caroline, como é que se abre campo para isso? Mudando o nosso coração. E esse coração aí é um símbolo, é o coração enquanto símbolo dos nossos sentimentos. Então, mudando a nossa frequência vibratória, o teor dos nossos sentimentos. Enquanto nós vibrarmos em briga, em discussão, em discórdia, nós não estaremos ajudando a essa melhoria. Então vamos fazer
que agora que a Fátima falou da Elizabeth Lacerda e da sua música, eu tive um sonho interessante essa semana, em que eu ia a um hospital psiquiátrico, e nesse hospital eu cantava uma música. Gente, eu não canto, tá certo? Carol, qual é o dom que você não tem? Gente, com certeza eu não canto. Mas lá no meu sonho eu cantava, porque sonho é sonho. E quando eu cantava, as pessoas que estavam alheias e absortas, elas despertavam naquele momento e elas começavam a batucar. Era um samba, né? Que era, eu esqueci o nome do samba, um sambinha que eu fui cantando, e as pessoas foram cantando junto esse samba. E foi muito bonito o sonho. Eu tive uma visão em plano aberto depois do lugar e acordei até emocionada, achei muito bonito. E aí eu pensei, né, que as nossas palavras, elas podem funcionar, né, e acho que talvez tenha sido para que eu dissesse, né, que a gente use a nossa voz para que ela soe como música no mundo, né? O que a gente fala pode ser uma música. Não existe uma metáfora que diz: fulano, o que você fala é música aos meus ouvidos. Então a gente deve cantar a vida. O poeta, quando faz poesia, ele canta a vida. O cantor canta a vida. E eu acho que todos nós podemos cantar a vida quando nós lançamos no mundo palavras boas, palavras que confortam, palavras que incentivam, palavras que ajudam. E mesmo quem não pode falar, pessoas que sofrem de alguma limitação, sabem falar de outra forma, porque fala-se com o corpo, fala-se com o olhar, fala-se com o gesto. Então nós podemos lançar música no mundo, a música das nossas almas, a música de Deus, que está presente em todos nós. Muito obrigada a vocês. Que não falte música em nossas vidas e que seja uma música realmente alentadora para toda a humanidade. Na próxima semana estarei aqui. Amanhã o Aníbal vai estar aqui. Sexta-feira tem palestra também. E vamos nos encontrando e agradecendo a Deus cada oportunidade que temos de nos encontrar. São oportunidades gratificantes. Obrigada, gente, pela presença, pela participação, pela companhia. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.